Olá, seja bem-vindo de volta aqui à nossa série de vídeos sobre a vida e o ministério do John MacArthur, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e o nosso propósito aqui, já temos falado na nossa série de vídeos, é exatamente considerar sobre como podemos crescer e nos edificar a partir daquilo que Deus tem feito e realizado na vida do John MacArthur, pastor John MacArthur, homem de Deus, que tem sido utilizado grandemente para a sua obra. E considerando sobre isso, agora vamos falar um pouco aqui sobre o que o Ian Murray fala no seu livro da redescoberta da verdade. Esse é um capítulo em que ele fala muito sobre o fundamentalismo, tá? Esse fundamentalismo, muitas vezes, ele é mal compreendido. A gente precisa de um pequeno contexto para entendê-lo. O fundamentalismo inicialmente é um nomezinho, né? Na verdade, a terminologia. Esse nome fundamentalismo ele é muito mal compreendido hoje, porque toma até mesmo conotações ligadas ao fundamentalismo islâmico e a terrorismo e todo esse tipo de coisa. Mas historicamente, o fundamentalismo foi um movimento criado para lutar contra o liberalismo, contra aquilo que os liberais, o liberalismo teológico apresentava, contra aquilo que era espiritual, contra aquilo que era sobrenatural na Bíblia. Então, era uma tentativa de solapar as verdades da Escritura. Então, o fundamentalismo veio como um movimento de crentes no Senhor Jesus Cristo para afirmar, na verdade, reafirmar as verdades fundamentais, daí o nome, do Evangelho, sem as quais não se poderia considerar alguém como um irmão em Cristo, no caso, a veracidade das Escrituras, inerrância das Escrituras, a encarnação real do Senhor Jesus Cristo e outras questões que de fato mostravam que alguém era um cristão verdadeiro. E nesse sentido, era um bom movimento, mas com o tempo esse movimento foi tomando outras formas e assim foi sendo considerado praticamente, aliás, ele foi tomando formas que o John MacArthur era inicialmente, e até hoje por algumas pessoas ele é considerado então um fundamentalista, mas precisa se entender o que se quer dizer com fundamentalista. De qualquer forma, ele apresentava algumas afirmações que não iam tão ao encontro de muitos daqueles que se consideravam fundamentalistas, não os primeiros, mas aqueles que foram assim sendo considerados através do tempo. E assim, nós temos a palavra do John MacArthur contra ensinamentos, por exemplo, de Charles Finney, né, com relação ao erro de que a fé humana é fundamentalmente uma decisão humana, né? Então, havia o movimento fundamentalista já na sua fase posterior, acabou tomando um caminho mais em relação a essas campanhas evangelísticas que enfatizavam a salvação das pessoas no sentido de uma decisão. Eles precisavam tomar uma decisão, elas precisavam levantar a mão, chegar até a frente e terem sido consideradas como convertidas ao Senhor Jesus Cristo. John MacArthur luta contra isso, apresenta a necessidade a importância, na verdade, de pregar o Evangelho e a verdadeira consciência da segurança da salvação e não simplesmente levantar a mão ou ir até a frente, né? Então ele no seu ensino ele vai contra essa questão e isso deixa algumas pessoas que pregavam assim um pouco insatisfeitas. Ele também fala sobre o Sermão do Monte, né, quando os judeus viviam na era do reino e a igreja vivia na era da graça, e aquela história, uma história sobre a Bíblia Scofield, a Bíblia de Estudo Scofield, e mostra que na verdade não é assim que funciona, apresenta a graça de Deus, né, na verdade como aquilo que transforma o crente tanto do Antigo quanto o crente do Novo Testamento. E também, não, digamos assim, ele não assume essa forma de pregação dentro desse sentido. E continua pregando a palavra de Deus como algo que precisa de fato chamar a atenção para o comprometimento que as pessoas devem ter com o Evangelho,
Continua chamando a atenção com relação, por exemplo, ao jovem rico, né? O que custa para ser um discípulo de Cristo? Então, nos seus sermões, isso passava a ser muito bem enfatizado, como é até hoje também. E algo interessante também é ele falar que somente o Espírito Santo dá a certeza da salvação. Ele falava isso, mais uma vez, em contrapartida ao tipo de ensinamento que dizia que a salvação do crente dependia dos seus esforços, adiante, né? A segurança da sua salvação, na verdade, dependia dos seus esforços em ser mais santo, em ser mais puro, e que, na verdade, não é assim que funciona. O que eu achei consideravelmente importante foi que ele diz, né? Somente o espírito da genuína certeza. Não usurpem a função de Cristo em relação à vida de alguém. Não deixem que uma falsa certeza anule a sua obra de convicção de pecado. Então, na verdade, o que ele está apresentando para a gente é exatamente isso, olha. Não deixe que uma falsa certeza, a pior coisa que existe é alguém que acha que é salvo e, na verdade, não o é. Isso é algo terrivelmente perigoso. Era melhor que essa pessoa achasse, essa pessoa, o mais rápido possível, entendesse, logo quanto mais possível, que ela não é crente, porque assim ela irá se enganar, certo? É uma falsa convicção perigosíssima no contexto de muitas pessoas. Agora, considerando aí a fase, né, de 1980, para John MacArthur, Cristo não pode ser verdadeiramente recebido como Salvador, a menos que haja também a submissão a Ele como Senhor. Então você vê na pregação e nos livros do John MacArthur uma ênfase na salvação pelo senhorio. Ou seja, você precisa crer e confiar no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor, mas havia muitos que ensinavam que você precisava ter Cristo, que você poderia ter, inclusive, ter Cristo como Salvador, mas não como Senhor, certo? Então, se você pode ter Cristo como Salvador e não como Senhor, aí você se aplicaria ali na posição do tal do crente carnal que vivia, que um dia tinha decidido por Cristo, mas que depois tinha seguido a sua vida sem o Senhor Jesus Cristo mais de perto, mas ele tinha decidido um dia por Cristo. Então, na verdade, ele tinha Cristo como Salvador e não como Senhor. E o John MacArthur, nos seus ensinos, nos seus livros, nas suas ministrações, chamava atenção grandemente, e ainda chama também, mas estou falando num contexto passado, porque isso foi muito claro, né, com relação a essa discussão, essa controvérsia aí da Free Grace, né, que era os que não acreditavam na salvação pelo senhorio, enfatizavam, né, essa questão aí da salvação. Você pode ter Cristo como Salvador, mas não como Senhor. E então, por essa razão, John MacArthur enfatiza: você precisa do comprometimento com o Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Se alguém não tem o Senhor Jesus como Senhor, como Deus, como dono da sua vida, então é porque essa pessoa não é salva, não tem essa história de ser salvo, de ter Cristo como Salvador e não como Senhor. Muito bem, o texto, né, do livro prossegue: nada é mais crítico para a saúde da igreja, né, do que a qualidade da sua liderança, do investimento na formação e capacitação de pregadores para a obra de Cristo. Então, ainda assim, né, a gente falou com relação à fundação do seminário, e exatamente nesse quesito nós vemos John MacArthur enfatizando a necessidade da formação da igreja, né, da formação de uma conferência e de um treinamento, né, com relação ao seminário, que é sobre o que a gente vai falar na próxima aula. Mas o que ele fala aqui com relação aos propósitos das conferências, como ele queria fazer lá da Grace to You, e posteriormente, né, da Shepherd's Conference, que é tão conhecida até hoje. Renovar a chama do ministério pastoral era um dos propósitos, um dos 4 propósitos. Infundir-lhes maior desejo quanto ao ministério que eles receberam de Deus. Ajudá-los a se esquecerem de si mesmo para que possam exercer um ministério mais eficiente e mostrar-lhes como discernir a liderança dentro da igreja. Esses eram os propósitos com as conferências, e você já vê, nesse sentido,
um propósito de enfatizar a liderança. Olha, nós precisamos cuidar da liderança, a liderança precisa ser formada, a liderança precisa ser discernida exatamente para que ela pudesse ser utilizada por Deus. Então, nesse sentido, você vê que é muito fácil notar, por exemplo, uma igreja como a Grace Community Church, uma igreja grande, uma igreja com milhares de pessoas, mas uma igreja com milhares de pessoas nunca, ou centenas de pessoas e milhares até, seria absolutamente impossível sem um foco em uma liderança. Então você vê que o que John MacArthur fazia e fez desde o começo foi enfatizar e treinar a liderança para que ela pudesse ser estabelecida e a igreja pudesse caminhar bem nesse sentido, ok? Muito importante falar sobre isso, falaria aqui durante muito tempo, mas por enquanto paramos por aqui. Que Deus nos abençoe e nos ajude a aprender muito mais sobre o Senhor e a sua palavra através da vida do seu servo. Um grande abraço e até mais.